passando pelo seu, eu vou ler pelo meu. Mas está resolvida a permanecer... vou só dar uma relembrada. Aqui iam chegar vários espíritos que estavam no umbral, que tinham sido... seriam levados ao nosso lar, e o André Luiz se oferece para ajudar, porque assim, eles estavam organizando os locais onde eles seriam recebidos, mas não tinham pessoas suficientes, não tinham espíritos suficientes para ajudar nos trabalhos, e ele se oferece. E aí a gente parou nessa parte. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. O Tobias que pergunta isso para André Luiz. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me um generoso amigo, acrescentando: Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salúcio, 2 irmãos da minha confiança. Não posso permanecer aqui, de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupas adequadas e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava, francamente, na compensação dos bônus horas, nas recompensas imediatas que lhe pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que haviam encontrado no Ministério do Auxílio. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: Desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho, cada dia, é 12 horas. Mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos, maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha há muito tempo? Perguntei, a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação, em serviço ativo, há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei, interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviço de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados,
Roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda. E nossa benfeitora de regeneração, prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Em primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois reconheci que ela estava com razão. Afinal, o conselho não visava o interesse dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. E creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos benfeitores. A visão de Francisco. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam o aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura, que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Pedi desculpa à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: Muito bem, meu filho. Apaixone-se pelo seu trabalho. Embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos às nossas edificações eternas. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente para acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava, espantadíssimo. Acuda-me, acuda-me, por amor de Deus. Tenho medo. E olhar esgazeado dos que experimentavam profundas sensações de pavor acentuava. Irmã Narcisa, lá vem ele, um monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele. Irmã, não quero. Calma, Francisco, repetia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir as substâncias azedas. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. O doente mostrava boa vontade. Acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me. Veja, estou vendo, Francisco, respondia ela, bordata. Mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Esse fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes piedosamente. Vamos ao passe, o fantasma fugirá de nós.
e aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores. Que Francisco pedi para a Sânia dar uma paradinha, né? Porque essa parte é uma parte que a gente vem comentando muito, né? Em vários dias, né? Que muitas vezes acontece das pessoas, né? Quando estão em dificuldades, né? Entram em oração, pedem aos santos, aos espíritos amigos e tudo, e se a coisa não corre exatamente como ela deseja, ela começa a achar que ou não pediu direito ou que foi abandonada pela espiritualidade, por a quem quer que ela tenha pedido ajuda, né? E a Narcisa, né, logo no início, deixa logo claro para ele, né? Eu estou aqui para ajudar em tudo que você precisar, mas depende principalmente de você. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, que é a nossa vibração, é o que a gente deseja de fato, é a nossa maneira de ser, são as coisas que a gente aspira para nós e ao redor de cada um de nós, que determina o que acontece com a gente. Então não basta apenas pedir ajuda e deixar que a coisa corra por conta dos outros. A gente não só tem que fazer a nossa parte, como a principal peça de toda essa engrenagem somos nós mesmos. Então, é aquela coisa que a gente já viu em outros dias, até nesse livro mesmo, mas em vários vem dizendo isso. Tudo começa quando a gente se conscientiza, quando aquela consciência vem de dentro de cada um de nós, do que é para ser feito, do que precisa ser corrigido, é que a coisa começa a funcionar. Não, a espiritualidade está ao nosso lado, ela nos protege, nos dá todos os meios possíveis de auxílio, mas nada acontece se não partir de cada um a vontade verdadeira de se modificar, de mudar aquela situação. Até mesmo a constante sintonia com os nossos algozes ou com as nossas vítimas nos desequilibrando, somos nós que mantemos isso, deixando que eles permaneçam perto de nós, porque a gente atrai. Nós mantemos ele ali ao lado, porque quando ele começa a sair, vem aquela meio que saudade daquele convívio, mesmo que ele seja negativo. E a gente não quebra essa imantação. Então isso é muito, muito importante para todos nós. Pode pedir ajuda, pode se esforçar, mas a conscientização tem que vir lá do fundo de cada um. Alguém mais quer falar alguma coisa? Posso continuar lendo? E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, fim da operação magnética. Estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava. O bem, como o mal, em toda parte estabelece misterioso contágio. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de verificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se de seu próprio cadáver. Quem me diz? Tornei espantado. O pobrezinho era extremamente apegado ao corpo físico,
e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Queria firmemente levar o corpo hirto ao o império da ilusão em que vivera. E nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, mas porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanho padecimento que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos, quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo, que lhe foi genitor na carne, está presente em arriscada missão, distante do nosso lar. Vem visitar o doente? Perguntei. E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes e experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual que o recém-chegado dos círculos carnais. Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu-lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais. Beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são, agora, cada vez mais espaçadas. Como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? Sani. Oi, pode falar. Não, eu queria só fazer uma pergunta. Não sei se o Silvio vai conseguir responder, ou vocês, uma das meninas. Na verdade, então, esse Francisco, ele não tinha méritos, porque foi o pai e a mãe que, assim, se comoveram por ele, né? Buscaram ele, que estão fazendo tratamento com ele. Aí eu pensei na evolução dele. Ele não teria méritos para sair de lá por ele mesmo? Porque ele está sendo ajudado, né? É o pai e a mãe que tiraram ele do umbral. Eu não entendi muito bem. Porque se ele não tem méritos, como é que ele chegou a essa ajuda, né? Algum mérito todos nós temos. Por mais negativo que seja a nossa mente, algum mérito todos têm. Porque mesmo quando você lê vários livros que falam de casos de desobsessão, de espíritos pesadíssimos, encralacrados no mal de uma forma assim medonha, sempre tem um momento em que se descobre um toque de amor,
uma relação muito positiva, algo de bom naquele espírito. Então, algum mérito todos nós temos. Por isso, todos nós somos sempre ajudados. E mesmo que não fosse pelo mérito, seria pela misericórdia divina. Que mesmo que nós estejamos andando num caminho um pouco tortuoso, ele tem visão exata do nosso futuro. Então, se não for só pelo mérito, é pela misericórdia. Mas, assim, o principal, a gente volta no início, é a conscientização. Ele tem algum mérito, isso auxiliado ao mérito daqueles que o rodeavam e pediram intercessão por ele, ele recebe toda a ajuda possível. Mas, de fato, ele só vai ter, digamos assim, uma recuperação quando ele tiver consciência, quando aquilo começar a reverberar positivamente dentro dele. Aí que a coisa começa a funcionar de fato. Mas a ajuda vem sempre para quem precisa. Ou é por mérito, ou é por caridade, ou é por misericórdia. Mas assim, dizer que um espírito, mesmo aquele dragão mais enfurecido, endurecido do umbral, não tem qualquer mérito, isso não pode ser dito nunca, porque por mais endurecido que seja, há sempre alguém que aquele espírito amou, que se dedicou. E é aquela coisa que o Ismael fala muito, né, de reativar, né, o centro, né, de consciência alerta, onde você vai buscar lá no fundo as suas memórias mais dignas, né, mais divinas, né, que você tem, mas estão escondidas lá no fundo do baú. Então, algo de bom sempre se faz, mesmo que seja 0,1% das suas ações. E esse 0,1% é suficiente para que tu tenha um mérito necessário para ter a ajuda sempre que for possível. Não sei se alguém pode complementar. De repente, Vânia, que vive nessa vida aí com os umbralinos. Não, tá perfeito o Silvio que você falou. Tá tudo certo. Tem que complementar, não. É magnífico. Aí você lembrou bem essa parte né, da rogativa dos pais dele, né? Eu lembrei também da mãe do André Luiz, né? Que também tinha rogado por ele, lembra? Né, quando ele estava lá no umbral. Então tem toda essa questão também do amor maternal, né? Do paternal. A questão do mérito mesmo. Tá perfeito. E aqui mesmo no livro, né, se a gente voltar lá atrás, quando falou do bônus hora, lembra que você podia doar um pouco dos teus bônus horas para os outros? Não podia doar tudo, mas um pouco você podia transferir. Isso. É a mesma coisa. É o mérito que você tem, você transfere para outro, não o mérito em si. Mas assim, o pagamento por aqueles bônus horas que ele trabalhou, uma parte eles podem transferir, no caso, para o Francisco. Ó. Eu posso ser ajudado, mas ajuda ele, que vai ser melhor. E o caso que você falou o exemplo que você deu, né, do dragão, né, de irmãos, infelizmente, que ainda estão nessa vestimenta, né, estão endurecidos ainda no ódio, na intemperança e tudo. Terça-feira passada a gente teve, né, recebemos um irmão nessa situação. Realmente foi um pouco mais demorado, mas a busca no campo consciencial alerta dele, de memórias, né, passadas, de felicidade, de amor, né, a mãe dele, né, veio também, e aí foi que ele conseguiu visualizar, foi muito bonito. Então, realmente, a questão é o amor, como você colocou. O amor é tudo, transforma tudo. Nossa, que legal, hein? Foi fantástico, viu? Até choramos muito, nós ficamos muito emocionados, porque a entidade que veio para recebê-lo, que no começo ele não estava vendo, era de uma luminosidade, uma coisa assim, um amor, um carinho que envolveu todos nós. Então não teve quem não chorasse, né? Não se emocionasse ali naquele momento de resgate. Muito bonito.
E esse caso que a Vânia está contando, né, tem vários, né, parecidos, até em livros você acha isso várias vezes. Assim, é uma situação que a princípio você se surpreende, porque o espírito é tão endurecido, você não consegue ver uma brecha de amor nele. E de repente aí aparece uma mãe, uma filha, às vezes um amigo, alguma coisa que ele já não tinha mais nem na memória dele, aquilo surge. E é assim como um quebra-gelo assim extraordinário, como ele desmonta na hora, quando aquela memória vem à superfície do campo consciencial dele, como ele se transforma de fato naquele momento em outra pessoa. É assim, como ela falou, é de uma emoção enorme, que contagia sempre, a equipe toda, porque é de uma força assim extraordinária. Interessante, né? Sempre o amor, né? Não vou nem falar amor de pai ou de mãe, mas é sempre o amor que consegue, né? Consegue dominar algumas coisas, consegue realizar, né? Realizar milagres, né? Porque quando a pessoa é muito apegada, nesse caso aí, igual desse Francisco aí, o pai e a mãe conseguiram tirar ele de lá, pelo menos aliviar, né? Tentar, né? Acionar ele, né? Muito interessante. Obrigada pelas explicações. Glaucio, e assim, o amor também, né, da equipe envolvendo a entidade, né, a prece, a vontade de ajudar, né, a boa vontade ali, e tudo isso, né, gera uma energia, e isso também é o quê? Ligado ao vórtice né, dos trabalhos, né, de quinta-feira, no caso hoje também, né, todos os dias que a gente se desloca até o vórtice. Então, a gente tem buscado muito essa energia lá. Eu sempre estou conectada nas terças-feiras, né, eu peço muito e a gente se conecta com o vórtice. Eu vejo muita questão da energia de lá vindo ajudar os nossos trabalhos. Vânia, mas mesmo independente de vocês, sem nenhum preconceito, sem vocês conhecerem, sem vocês saberem de nada sobre esses espíritos? Com certeza. Faz o trabalho todinho. Todinho. Né? Por exemplo, esse irmão Admirável, viu? Esse irmão não fui eu que incorporei, mas, por exemplo, quando eu incorporo a entidade mais dura, tudo, a posição do médio também, o amor, a doçura, de você passar todo esse amor para ele, entendeu? Ajuda muito também. Né? Então, assim, a postura do médio também contribui muito. Admirável, viu? Que trabalho maravilhoso. É muito bom, é muito bonito. É muito bonito mesmo. E é a espiritualidade, Glaucia, que coordena tudo isso. Ela que separa os espíritos que vão. Então, não tem necessariamente ter algum vínculo com alguém da equipe. A espiritualidade cuida daqueles espíritos e ele vai encaminhando para quem é o médium mais adequado para aquela comunicação. Mas é tudo a espiritualidade que coordena. A nossa participação é a mão de obra só. É só emprestar a máquina e o amor, né? Porque a equipe ela tem que estar muito com sentimento muito elevado, muito ligado ao plano espiritual elevado para, né, poder ajudar esses irmãos. Porque é uma equipe que um desvia a mente já complica um pouquinho. A gente tem que estar sempre muito ligado à equipe. Isso é muito importante, sempre voltado para essa vontade de ajudar, de amor. É muito bonito. Vamos começar a ajudar de agora. Vamos. Nossa irradiação. Vamos todos nos acalmando.